Olá, vamos resolver mais uma questãozinha de geometria, questão 7. Aqui tem a figurinha. Olha, um círculo está inscrito em um quadrante. Quadrante é isso aqui, né? A quarta parte de um círculo. Tá inscrito em um quadrante. Como assim inscrito num quadrante? Quer dizer que ele é tangente a esses raios do quadrante e é tangente a esse arco de circunferência aqui, no caso, é um arco de 90 graus. E esse círculo é um círculo de raio 8. Então, um círculo que forma aqui o quadrante. Encontre a medida do raio do círculo menor, tá aqui a resposta para você conferir. E encontre também a área da região sombreada, essa areazinha aqui. Então, olha só, vamos desenhar essa figura aqui ampliada. Desenhar o que interessa. Bom, só ficou faltando desenhar esse arco aqui, certo? Mas eu desenhei essa circunferência, desenhei esses dois raios. E vamos desenhar aqui o centro desse círculo. E esse ponto T, que é o ponto de tangência aqui. Certo? Então, o que a gente tem que saber a respeito de circunferências tangentes e a respeito de segmentos tangentes a uma circunferência? Primeira coisa, a gente tem que saber, tem que lembrar que a tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, se a gente colocar aqui o centro dessa circunferência menor e colocar aqui o ponto de tangência com esse raio, aqui nós vamos ter um ângulo reto. Isso, praticamente todo problema que envolve essas tangências, você tem que usar isso. Então, aqui é um ângulo reto e aqui você também tem outro ponto de tangência e outro ângulo reto. Bom, como o problema falou que isso aqui é um quadrante, isso aqui é um ângulo reto também, né? Então aqui a gente tem reto, reto, porque são pontos de tangência. É claro que aqui vai ter que ser reto também, porque a soma dos ângulos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Então isso aqui é um quadrado, né? Os ângulos são retos e esses segmentos aqui são iguais ao raio do círculo menor. Vamos chamar o raio do círculo menor de R minúsculo, Rzinho, tá? E o círculo maior, vamos chamar o raio dele de R, que vale 8, tá? Então, esse segmento todo aqui, R, vale 8. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que você tem aqui o ponto de tangência desses dois círculos. E qual é a propriedade especial que existe nesse caso, quando você tem círculos tangentes? É que o ponto de tangência e os centros dos círculos que estão se tangenciando, eles formam uma linha reta. Claro, além do raio ser perpendicular à tangente, no caso aqui quando você tem uma reta tangente, né, aqui é perpendicular, você também tem esse caso aqui que acontece, é que o ponto de tangência de dois círculos e os centros desses dois círculos vão estar sempre alinhados. Então esses três pontos aqui estão em linha reta. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Observe que aqui é o centro do círculo maior, que forma o quadrante. E esse ponto T, ele está na circunferência desse círculo maior. Portanto, esse pedaço todo aqui é igual ao raio do círculo maior. Então, esse segmento aqui, OT, é igual ao raio grande. E aqui a gente pode ver também mais um detalhezinho. Olha, aqui é Rzinho, é o raio do círculo menor, né? Aqui também é Rzinho, aqui também é Rzinho. Esse pedaço aqui, ó, Rzinho. E esse pedaço aqui é a diagonal desse quadrado. Quanto é que vale a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, no caso dessa diagonal aqui, vale R raiz de 2. E daqui a gente já vai tirar uma relação que vai permitir calcular o raio do círculo menor, que o problema está pedindo aqui. Calcule o raio do círculo menor. É só a gente igualar esse pedaço aqui, que é R raiz de 2, mais esse pedaço aqui, que é R. A gente vai igualar isso aqui ao raio do círculo grande. Então isso vai ficar assim.
Rzinho mais Rzinho raiz de 2 é igual ao Rzão, que é 8. Então daqui a gente tira o Rzinho, né? O Rzinho que multiplica raiz de 2 mais 1 é igual a 8. Então o Rzinho vale 8 sobre raiz de 2 mais 1. A gente pode racionalizar isso aqui, né? Vamos multiplicar numerador e denominador pelo fator racionalizante, que é raiz de 2 menos 1. Então multiplica numerador e denominador por raiz de 2 menos 1. Bom, esse denominador aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vai ficar 2 menos 1, que é 1. O produto desses dois irracionais aqui vai dar 1. Então o que sobra aqui? Sobra só os valores do numerador. Então isso aqui vai dar 8, que multiplica raiz de 2 menos 1. Então isso aqui é o valor do raio do círculo menor. Olha aqui, ó. Resposta Rzinho igual a 8, que multiplica raiz de 2 menos 1. Tá aqui. Agora o problema está pedindo para você calcular essa área sombreada. Essa área vai dar um pouquinho de conta para fazer isso. Tanto é que você está vendo que o resultado é meio complicado, né? Tem π raiz de 2. Claro, toda vez que você tem esses pedaços compreendidos entre dois círculos, tá? Onde você tem retas e arcos de circunferência, frequentemente você vai ter coisas que envolvem π e coisas que envolvem raízes quadradas, que são os números irracionais, né? São lados dos triângulos que estão escritos aí. Sempre vai dar uma continha chata assim. Agora, o jeito mais fácil de fazer esse tipo de problema é usando subtração de áreas. Olha só, a gente sabe essa área toda desse quadrante. A área desse quadrante toda é 1/4 de um círculo de raio 8. Eu vou anotar aqui no rascunho. Essa área do quadrante toda vai ser 1/4 da área de um círculo de raio 8. Quanto é que é a área de um círculo? πr2. Então é π vezes 8 ao quadrado. Bom, aqui você podia deixar indicado 8 de uma vez, né? Ou então colocar R maiúsculo e trabalhar com R. Mas vamos fazer assim com 8. Então a área do quadrante toda, isso aqui vai dar 64 dividido por 4, vai dar 16π. Tá, isso aqui é a área do quadrante toda. Agora a gente vai subtrair essas partes aqui. Olha só, eu tenho que subtrair a área desse círculo pequeno que está lá dentro. A gente tem que subtrair ainda essa área aqui, que é essa parte. E a gente, bom, tem aqui do outro lado uma área que é igualzinha que eu quero calcular, né? Essas duas áreas aqui são iguais, ó. Essa área é igual a essa. Ou seja, eu, na verdade, eu vou pegar o que vai sobrar e vou dividir por 2. Então eu vou fazer isso aqui. A área do quadrante todo, menos esse círculo, menos esse pedacinho. E o que sobrar é a soma dessas duas áreas. Aí eu divido por 2. Só que essa área aqui é chatinha de calcular. Mas você pode simplificar o cálculo dela fazendo isso aqui, olha. Eu vou pegar isso tudo aqui, que é um quadrado. De lado R. Tá aqui, é esse quadrado aqui. E aí, ao invés de subtrair a área do círculo pequeno toda, porque eu tô tirando essa parte já aqui no quadrado, eu vou tirar apenas 3/4 da área do círculo. Ou seja, essa área aqui. Então, como é que vai ficar isso? A área do quadrante total, que a gente já viu que é 16π. Aí a gente subtrai a área desse quadrado. Bom, é um quadrado de lado. Vamos deixar indicado Rzinho por enquanto, tá? Então vai ser Rzinho ao quadrado. Depois eu substituo o valor. E aí eu tiro esse pedaço que eu deixei indicado em amarelo, que é 3/4 da área do círculo menor. Então isso aqui é 3/4 da área do círculo menor, que é πr2. Pronto.
E agora eu vou dividir esse resultado por 2, porque o que vai sobrar são essas duas áreas aqui. Então, divido isso aqui por 2. Então, recapitulando aqui, a área toda do quadrante, que é isso aqui, 16π. Aí eu tiro o quadrado, que é r ao quadrado. E aí eu tiro 3/4 desse círculo, 3/4 de πr2. E o resultado eu divido por 2, porque eu vou ter que ficar com duas áreas iguais aqui. Eu divido por 2 para achar a área que o problema quer. Então eu tenho que fazer essa conta agora. Bom, então a expressão que a gente tem que calcular é isso aqui. 16π menos R2 menos 3/4 de πr2. Tudo isso sobre 2. Claro, para fazer um problema de cálculo de áreas, você tem que ser craque em manipulação algébrica, tem que ser craque em radicais também, né? A gente já sabe que esse R aqui vale, calculamos ainda agora, esse aqui é o valor de Rzinho que a gente já tinha calculado. Agora é substituir aqui. De qualquer jeito é chato, né? Vamos acabar logo com esse denominador aqui. Isso aqui vai ficar 8π menos R ao quadrado, que é isso aqui ao quadrado, vai ficar 64 vezes raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Por enquanto eu vou deixar indicado aqui, tá? Sobre 2, bom, quando eu fizer o sobre 2, isso aqui vai virar 32, né? Isso vira 32. E aqui, esse 3/4 de π vai ficar 3/8. Bom, 3/8 de π vezes R2. E a gente coloca esse R aqui, que é 64, vezes isso aqui ao quadrado. Aqui tem uma simplificaçãozinha aqui por 8. Então isso aqui vai ficar 8. Quem é que sobrou? 8π menos 32. E tem esse raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Eu vou deixar ele aqui para colocar no final. Vou botar aqui com parênteses. Então isso aqui vai ficar 24π tudo isso que multiplica a raiz de 2 menos 1 ao quadrado. Nossa, rapaz, essa aqui é uma das continhas mais chatinhas, hein? Olha aqui, isso aqui vai dar 8π. E aqui nós vamos ter que levar isso aqui ao quadrado. Isso vai dar menos 32, menos 24π. Isso aqui elevando ao quadrado vai dar raiz de 2 menos 1. Elevando ao quadrado vai ficar 3 menos 2 raiz de 2. 3 menos 2 raiz de 2. E agora multiplicar todo mundo isso aí. Isso vai ficar 8π. Mais aqui a gente tem 32 vezes 3 vai dar 96 e um sinal negativo, né? Então vai ficar menos 96. Aqui a gente tem menos 32 vezes menos 2 raiz de 2 vai ficar mais 64 raiz de 2. 64 raiz de 2. Aqui temos menos 24π vezes 3 vai ficar menos 72π. E finalmente, menos vezes menos aqui vai ficar mais 24 vezes 2, 48π raiz de 2. 48π raiz de 2. Agora a gente pode juntar aqui esse 8π com esse menos 72π. Vai ficar menos 64π. Então vai ficar menos 96
mais 64 raiz de 2 menos 64π mais 48π raiz de 2. Aqui a gente pode juntar esse 64 com esse 64. Vamos botar isso aqui entre parênteses. O espaço está acabando, hein? Isso aqui vai ficar 64, que multiplica raiz de 2 menos π. E aqui a gente tem, podemos colocar 48 em evidência. Vai ficar aqui 48, que multiplica π raiz de 2. Π raiz de 2 menos 2. Bom, agora para colocar mais uma evidência aqui, podemos colocar 16 em evidência. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 3. Então isso aqui vai ficar 16 em evidência. Isso aqui vai ficar então 4 que multiplica raiz de 2 menos π. E aqui vai ficar 3 vezes π raiz de 2 menos 2. Então tá aqui o resultado. Continha chata, hein? Tá aqui a área 16 que multiplica 4 vezes raiz de 2 menos π, mais 3 vezes π raiz de 2 menos 2. Uma questãozinha boa pro colégio naval, esse estilo aí, viu?